Agora a situação está ficando complicada, o governo está prestes a cair a qualquer momento. Luiz Inácio Lula da Silva vai ser com certeza impeachmentado. Pedalada fiscal, crime gravíssimo acaba de ser revelado, mas não é só isso não. Segundo Ciro Gomes, ele que está desistindo da vida pública, resolveu antes de sair quebrar o silêncio, chutar o balde, jogar toda a merda no ventilador. Gente, o que ele vai revelar aqui vai deixar muita gente chocado. Vale lembrar que ele conhece muito bem Lula da Silva e o PT. E segundo ele, nunca mais ele faz negócio com o PT, porque é muitos crimes que vai ser revelado aqui. Vocês vão ficar de queixo caído, sem dizer que o impeachment está mais próximo do que podemos imaginar. Olhem o que disse Ciro Gomes. Impeachment de Lula, e não é brincadeira. TCU, Tribunal de Contas da União, acaba de referendar uma decisão cautelar do ministro Nardes, do Gaúcho Nardes, bloqueando recursos do pé de meia por violação de regras orçamentárias. Isto quer dizer crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade. E não só ele, vão responder também o Haddad e mais um ministro. Agora é a vez da verdade. Quem age com má fé, quem não age com lisura, tem que acabar sofrendo impeachment. Está aberto aí uma grande alternativa para o impeachment de Lula. E decisão mais do que justa, essa cautelar do ministro Nardes e também o apoio aí, a catação, acatando aí todo o plenário do Tribunal de Contas da União. Não é brincadeira, crime de responsabilidade. Isto cabe o pedido de impeachment. Meus cumprimentos ao Kim Kataguiri, que fez essa denúncia. Eu estava no plenário quando vi ele fazendo essa denúncia, porque é um absurdo. E o pior, isto aconteceu em 2024, os repasses próximos da eleição, podendo influenciar ainda o resultado das eleições com esses repasses aí do pé de meia, esse projeto do desgoverno Lula. Portanto, compartilha aí. Está deflagrado novo pedido de impeachment do descondenado ex-presidiário comunista Lula. Isto com o TCU dizendo que teve aí crime de responsabilidade. Eu entendo assim a decisão e vamos em frente, vamos às ruas pedir impeachment de Lula. Viva o Brasil! Por que a direita consegue colocar gente na rua e a esquerda não? Porque a esquerda está desmoralizada. Isso é o PT. Um bando de canalha que me conhece há 100 anos. Nunca mais eu ando com essa gente, nem que o pau tore. O Supremo está discutindo maconha. Aí o Congresso Nacional, que também não tem nada a ver, se for olhar, muitos dali cheiram cocaína. Muitos cheiram cocaína, porque quem cheira cocaína é rico. Bolsonaro jamais seria presidente do Brasil se o PT e o Lula não tivessem oferecido aquele espetáculo macabro da pior recessão da história brasileira, a pior crise econômica da história brasileira, passionalizada pelo maior escândalo de roubalheira generalizada que o Lula e o PT promoveram no Brasil. E fica se apresentando de ter sido absolvido. O Supremo Tribunal Federal passar 5 anos para descobrir que o fórum próprio para julgar o Lula não era Curitiba e anular tudo e permitir que o Lula chegasse na campanha dizendo que foi absolvido como injustiçado. Olha, o Lula e o Bolsonaro são pessoas muito distintas. Eu conheço muito bem os dois. Aí a dona Janja do Lula pega e diz, roubaram os móveis do palácio. Aí, de repente, os móveis aparecem. Pode fazer isso não. Agora, faz isso não. Aí, no 7 de setembro, a dona Janja vai de vermelho fazendo L no carro oficial. Tá errado. O Alckmin virou socialista, meu irmão. Tenha paciência. O Alckmin é um amigo, mas o Alckmin é socialista. O PSOL agora defende a autonomia do Banco Central. Tenha paciência. E mesmo esse país está ferrado. Um cara como o Lula, que produziu o Bolsonaro, porque eu sei comovidamente que o Bolsonaro não existiria. Você acompanha a vida do Congresso, sabe quem era o Bolsonaro. Para o Lula, o direito, a coisa... a moralidade, é tudo uma coisa para os outros. Para o Lula e para o PT, é para os outros. E ele tem direito de fazer qualquer coisa. Agora meteu 100 anos de segredo, para a imprensa, de um sonho, de um monte de coisa que nós esculhambamos o Bolsonaro e quando a gente vai ver a agenda da primeira-dama, ativíssima primeira-dama, está tudo em segredo o que ela está fazendo, o que ela está recebendo, com quem que ela está conversando, tudo em segredo. Esse é o papel, inclusive, para falar de esquerda, mais relevante que essa esquerda imbecil que o PT e o Lula representam, e os seus puxadinhos, né, não entendem, se dissociaram, se apartaram da vida brasileira. É o papel das igrejas.
evangélicas. O centro da operação institucional do Brasil é roubalheira, emenda disso, emenda daquilo, roubando tudo na cara da freguesia, sabe? E a imprensa dizendo que o Lula vetou 5,3 bilhões de reais de emenda, quando o Lula sancionou 53 bilhões de reais de emenda. 53 bilhões de reais de emenda. Isso, cada deputado, por cima da mesa, vai levar 52 milhões de reais por ano para a sua base. Nunca mais um jovem entrará na política brasileira. Estão destruindo tudo e a imprensa calada. A gente esculhambava o Bolsonaro com emenda do relator e não sei o quê. Fomos no Supremo Tribunal Federal reclamar. O Lula está fazendo dobrado. E eu enlouqueço quando eu vejo o Lula falando bobagem. Covardão. Aí chama o Bolsonaro de covardão. Você vai ver, todos vão ver. A defesa técnica do Bolsonaro vai usar o depoimento do Lula, a frase infeliz, outra frase infeliz, não está nada bem, do Lula. O respeito real que o Lula tem por feminismo, questão étnica, é zero. Sim. Quando ele foi eleito, estava lá a novidade das cotas para as universidades. Aí o Bonner perguntou na Globo, disse assim, mas qual é o critério? Que, aliás, é um assunto muito contemporâneo com esse tribunal racial aí que a USP montou, né? Então, qual é o critério? Como é que você vai identificar as cotas? O Lula disse assim, na lata, por exame de sangue. Percebe? Mais ou menos como o doutor Mengele, aquele médico nazista, propunha fazer com os dedos. O Lula é isso. Então, o Lula, outro dia, disse assim, olha... O desenrola, não sei o que está acontecendo. Uma ideia do Haddad que merecia o Prêmio Nobel de Economia. Isso é ele fala o que ele quiser. Porque a presunção do Lula, somos todos um bando de imbecis, ignorantes, prontos a dizer, para qualquer bobagem que cada um dos dois fale. E eu sou do outro ramo, eu aposto na inteligência das pessoas. O Lula foi parar na cadeia, a Dilma foi caçada. O Lula vai bater na cadeia. Tu acha que ele foi absolvido? Nunca foi absolvido. O Supremo fez uma curva para dizer que os processos não deviam ter sido julgados 5 anos depois. Cadê o Lula? Cadê o Haddad? Isso é uma canalice. Vai me perdoar, você cobrar imposto de renda de quem ganha R$ 2.600 e não cobrar imposto de renda quem bota R$ 1 bilhão de dividendos no bolso da pessoa física. O que o Lula está fazendo é replicar agravada a relação podre, corrupta. O Lula bateu recorde de liberação de emendas, de orçamento secreto, que se está roubando, Mário Sérgio. Está se roubando 20%, 30% disso pelo Brasil afora, em todo canto. E eu queria saber, você anda meio quieto, o que você está achando do governo Lula? Um ano de governo Lula, como é que estamos? Eu acho que nós não estamos bem, não. Isso vem do Lula, é o 5º governo do PT. Compreende? Parece assim que o Bolsonaro refundou o Brasil e o Lula agora vai nos salvar. Isso vem da tragédia de 5 governos do PT. Esse é o 5º governo do Lula. O que o Lula está fazendo é replicar agravada a relação podre, corrupta, fisiológica, clientelista, que vem se agravando profundamente no Brasil. O Lula bateu recorde de liberação de emendas, de orçamento secreto, de emenda de relator, com outros nomes. Um que se está roubando, Mário Sérgio, deve haver exceções, mas está se roubando 20%, 30% disso pelo Brasil afora, em todo canto. O Lula vai bater na cadeia. Tu acha que ele foi absolvido? Nunca foi absolvido. O Supremo fez uma curva para dizer que os processos não deviam ter sido julgados 5 anos depois, nessas maluquices que a institucionalidade brasileira tem praticado. Mas, assim, o Lula foi parar na cadeia, a Dilma foi caçada, o Michel Temer foi parar na cadeia. Meu irmão, isso dá certo? Todos eles governaram com esse pragmatismo de se agarrar com os corruptos, de fazer discurso de corrupção e não sei o quê, de se agarrar com a fisiologia. E isto, com certeza, não dá certo. Cadê o Lula? Cadê o Haddad? Isso é uma canalice. Vai me perdoar, você cobrar imposto de renda de quem ganha R$ 2.600 e não cobrar imposto de renda quem bota R$ 1 bilhão de dividendos no bolso da pessoa física. Se você mesmo não for vendido, como infelizmente o Lula e o PT se venderam. E essa é a minha grande frustração, que para mim não é surpresa, lamento muito dizer, porque o Lula perdeu o pulso faz tempo. Quando ele assina a carta aos brasileiros, ele abre mão de qualquer, mesmo empírica, de qualquer formulação, de qualquer mudança mais profunda.
e acredita que vai dourar a pílula da perversão econômica brasileira, da nossa tragédia social, da nossa tragédia nacional como um país decadente, sob o ponto de vista, vamos dizer, dos padrões de superação da nossa deseducação, dos padrões nosso padrão de saúde, dos padrões do nosso comportamento tecnológico, na nossa maturidade tecnológica. Tudo isso o Brasil está em decadência franca. E do próprio manejo do território. Nas cidades, hoje o Brasil não é mais controlado pelos governos, mas por facções criminosas e milícias. É uma tragédia. Lula vai a Paris e está cheio dos grandes discursos e tal, e promete desflorestamento zero. E a repressão voltou. Por quê? Porque é simples, o Bolsonaro tinha destruído a repressão. E essa repressão tinha que acontecer. Mas não é provável que 40 milhões de brasileiros que foram para a Amazônia integrá-la para não entregar, estou fazendo aqui a menção, não é, das grandes ondas migratórias que o governo federal brasileiro estimulou, e são 40 milhões de brasileiros que vivem hoje na Amazônia Legal e só aprenderam a fazer uma coisa: desmatar para agricultura, desmatar para criar gado, desmatar para fazer garimpo, desmatar para exploração de madeira. Enfim, portanto, sem querer incompridar muita conversa, eu vejo muito mal os rumos do Brasil. Mas assim, e qual é a linguagem? Não, a linguagem é orçamento secreto, lá atrás é emenda com roubalheira, com dispersão de recursos que já são poucos e tal. Era assim, aí como é que está? Igual, só que aumentou muito o volume. Ao invés de eu comparar as coisas com o passado, eu comparo com a promessa que foi feita e está muito longe de ser atendida, e comparo também com as condições objetivas de fazer diferente. E eu sei que podia ser. Isso você não acha um caminho razoável? Acho, só que é mentira. Por quê? Por quê? Porque o Haddad não propôs uma única providência, uma sequer, que de fato taxe os mais ricos no Brasil. Não, é lá fora, fundo de quem tem fundo. Não, nem isso. É quem tem fundo. Mas repare, vamos lá, eu sei o que você está falando, é porque a carga de propaganda do governo é essa. Então, os fundos exclusivos sempre pagaram imposto no Brasil. Pagavam 15%. Com a Haddad, só que era uma vez por ano. Agora, com a Haddad, reduziu para 8% em 6 meses. É uma fraude. Ele reduziu os impostos sobre os fundos exclusivos. Lá fora, todo mundo está pensando pela propaganda que eles vão cobrar sobre o patrimônio estocado dos endinheirados brasileiros que botaram dinheiro lá fora. É mentira. Eles vão cobrar uma fração mínima, que eu ainda quero apurar como é que vão fazer isso processualmente, porque isso está hospedado em paraísos fiscais, só sobre o rendimento. Lula está buscando ser um popstar, uma celebridade internacional, a falar bobagem em assuntos extremamente delicados e complexos, como foi o caso da Ucrânia. Eu fui dar uma palestra no Parlamento Europeu, eu cheguei lá no dia seguinte que o Lula tinha circulado para lá, o que eu ouvi me obrigou a defender o Lula. Lá fora, de tanta bobagem que o Lula falou, sabe, dizendo para cada ouvido o que ele queria ouvir sobre a questão da Ucrânia. E aí, Gaza, não sei o que e tal. Outro dia eu perguntei na minha newsletter, eu escrevo uma newsletter semanal, eu perguntei, cadê o pacificador, o mediador Lula, para 14 conflitos sangrentos que estão acontecendo na África? Sim, vamos conversando. Eu acho um desperdício você não estar fora do jogo político. Mas, eu vou seguir lutando, mas disputar a eleição não quero mais não. Eu conheço o Lula há 40 anos, eu ajudei o Lula a vida inteira. Eu agora não homenageio mais hipocrisias, a responsabilidade hoje pelo desastre geral que eu vejo acontecer no Brasil, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. E a bajulação cega que a sociedade civil brasileira faz das suas contradições. 53 bilhões de reais de emenda para roubar. Sabe quanto o Bolsonaro liberou? E a gente esculhambava 30. O Lula passou para quase o dobro. Ao invés da gente fazer um projeto para requalificar o SUS, etc., o Lula está entregando tudo para a roubalheira e para o clientelismo à base de 10, 15, 20, 30% de propina. Se isso não for verdade, tudo bem, arrancou meu. O Lula até hoje, ainda ontem, andou dizendo que vai ser o salvador da pátria porque os trogloditas não podem voltar. E você achar que o tribunal vai manter a cassação, não guarda coerência com o que o tribunal fez com o Lula. O cara estava preso, caçado, não sei o que e tal, se lançou candidato mentindo que era candidato, depois lançou o Haddad para perder, como tinha botado o Michel Temer na vice da Dilma para travar a Dilma, e a turma vota nele, tudo cego. Vai perder a eleição o governo. Mas não vai perder em 2026. Vamos acompanhar as eleições municipais nas grandes cidades brasileiras. Elas não são uma condição sine qua non, elas não são uma condição, digamos assim, mortal, mas elas são uma pista nos grandes centros. Então, isso é o que está... Eu hoje vejo o Lula ressuscitando a pior direita brasileira. Aí vai entrar num negócio desse de aborto, transformando uma criança estuprada
numa pessoa a ser punida com a pena maior do que o estuprador, levando o Brasil a ser mais ou menos similar ao regime do Talibã no Afeganistão, eu tenho nojo dessa elite brasileira. É nojo. Então ele não ganha a eleição. Pela esquerda, veja bem, dá vontade de chorar. Por quê? Porque o Lula não deixa nascer nada perto dele. É uma coisa absurda, ele não deixa nascer nada perto dele. Assim, é encosto de Mandacaru. Nem dá sombra, nem dá encosto. Que é espinho, expõe, é intriga, é confusão. O Haddad é uma figura pequena. O Haddad é Fernando Henrique -1. Não conhece o Brasil, provinciano. E agora encantado com essa coisa, com essa bajulação da aristocracia financeira, achando que daí vai sair alguma coisa para ele que não seja toco para financiar a campanha. Não sai mais nada para ele disso aí. Vem aí, como é Pablo Marçal. Mas você acha que ele... Não, eu acho mais nada. Pode sair Depois do que fizeram com o Brasil, com o Bolsonaro e Lula, depois de tudo, não acho mais nada. Você acha que Pablo Marçal pode ser o candidato do bolsonarismo para 2026? Eu acho, mas eu estou mais angustiado com a produção de 60 a 70 milhões de brasileiros que vão daqui 15, 20 anos chegar na velhice sem nenhuma proteção. Lá o problema não terá solução. Não terá solução. Ou a gente trata de achar que ainda tem agora, ou não tem. E é tão grave quando o Lula faz uma bobagem. De novo, a pelegada tomou conta. Todo mundo amém, 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 amém. Então ele, cheio da boa vontade, eu elogiei. Na minha newsletter, eu elogiei que ele tentou uma regulação dessa coisa de entregador, de Uber, não sei o que. Então ele levou protesto no Brasil inteiro. Os caras não querem pagar para a Previdência nada, porque não acreditam mais. Não é com o Lula. E a tentativa do PT de desqualificar os seus críticos é sempre essa. Quer dizer, eu acho um bando de hipócrita, sabe? Um bando de hipócrita, artistas comerciais, fura meu olho com uma única providência que o Lula tenha tomado que distinga o modelo econômico que ele herdou do Bolsonaro e que eu critiquei severamente. É engraçado essa facção. Eu fui para os atos públicos pelo impeachment do Bolsonaro, o Lula não foi. E mandou me agredir, fisicamente. Aqui na Paulista. Se o Bolsonaro faz isso, é fascismo. Se o Lula faz isso, é porque eu provoquei. E o Lula mesmo, ele disse isso. O Lula disse, não, ele deve ter dito alguma coisa que o pessoal não gostou. Então, tá valendo? Eu conheço o Lula há 40 anos, eu ajudei o Lula a vida inteira. Eu sou mal visto, embora respeitado nas plagas do sul do Brasil, Rio Grande, Paraná, Santa Catarina e tal, porque me consideram linha auxiliar do PT. Eu agora não homenageio mais hipocrisias. A responsabilidade, hoje, pelo desastre geral que eu vejo acontecer no Brasil, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. E a bajulação cega que a sociedade civil brasileira faz das suas contradições. 53 bilhões de reais de emenda para roubar. Sabe quanto o Bolsonaro liberou? E a gente esculhambava 30. O Lula passou para quase o dobro. A Codevasf virou um caixa automático, um caixa eletrônico, um ATM machine. Agora o Ministério da Saúde é o novo ATM machine. Doutora Anísia, preste bem atenção. A senhora vai já explicar o inexplicável. Estão correndo no Brasil aí corretores de emenda. Ao invés da gente fazer um projeto para requalificar o SUS, etc., etc., o Lula está entregando tudo para a roubalheira e para o clientelismo à base de 10, 15, 20, 30% de propina. Se isso não for verdade, tudo bem, é rancor meu. Hoje, no gabinete do ódio que o Lula montou igualzinho ao do Bolsonaro e que quem está comandando é a Dana Janja, eles resolveram me enfrentar com esse tipo de coisa agora. Já estou quase totalmente fora do alcance deles, porque eu não quero mais saber de homenagear hipocrisias. Tá? Não quero mais saber. Então, tá bom, você não quer votar em mim, tchau. Boa sorte, vota no Lula. Vota no Bolsonaro. E eles são muito serenos, né? O Bolsonaro é um exemplo de equilíbrio, de serenidade. O Lula, então, nem se fala, um homem e tal. É outro fenômeno que o PT criou. Criaram um cartel em que 5 bancos monopolizam 85% das transações financeiras do Brasil. Então você tem um problema de juros mal conduzidos, que é o juro básico, mas o juro na ponta ainda é muito mais grave, porque obedece a um alinhamento de cartel sem justificativa nenhuma, porque o lucro apurado no trimestre do Lula agora é 148 bilhões de reais. O que resta do ideário do PT e do Lula, para quem como eu conhece 40 anos da sua história? Eu por pouco não fui um dos fundadores, mas assim, todos nós jovens, há 40 anos atrás, vimos o PT como uma coisa moral, decente, com espírito público, com vontade férrea de prestigiar os mais pobres e tal. E isso virou uma experiência reacionária, cripto-reacionária, conservadora e corrupta, organicamente corrupta.
esse pseudo-sistema, isso aqui não é uma democracia, não. Isso aqui é uma aliança poderosa de cleptocratas, que é o regime dos ladrões, com plutocratas, que é o regime dos barões. A rima é rica. Barões e ladrões associados fazem do poder político apenas seus laranjas dessa trempa que está aí. Essa coisa que está acontecendo, a degradação do Congresso, está se perpetuando pelo Lula. Sabe quanto é que o Lula está liberando esse ano? 53 bilhões de reais de recursos. Sabe dar o quanto isso? 52 milhões de reais por cada deputado. Sabe o que está acontecendo lá embaixo onde eu estou? Não tem mais um prefeito que deixe de ficar, porque o deputado vai lá e bota 1 milhão, bota 2, bota 3, bota 5, bota 10, leva 20, leva 10, leva 15, leva 30%, salvo as exceções que há, e nunca mais um jovem vai entrar na política brasileira. É assim. E quem está fazendo isso é a esquerda. Do Eunício Oliveira, a quem o Lula deu R$1 bilhão de contrato sem licitação para uma empresa chamada Manchester na Petrobras. Se isso for verdade, quem está errado não sou eu. IBGE vira exemplo de má gestão petista. Presidente precisa ser afastado urgente para salvar o órgão. A crise cresce no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, um órgão eminente técnico, mas que o PT colocou suas malditas mãos, através de um petista, de carteirinha, o atual presidente do órgão, Márcio Postman. O sujeito conseguiu o que parecia impossível, viu, gente? Colocou quase todo o órgão para reclamar de seus desmandados. Na carta aberta, os servidores afirmam que a condução da IBGE, com viés autoritário, político e midiático pela gestão de Postman, é a verdadeira causa da crise em que se encontra a instituição. Sua gestão ameaça seriamente a missão institucional e os princípios orientados do IBGE, na medida que impõe a criação da Fundação IBGE+, como a única alternativa às demandas por recursos financeiros para a realização das pesquisas e projetos que compõem nossa agenda de trabalho. Como vocês podem ver, é escândalo atrás de escândalo. O impeachment de Lula já está às portas e não tem mais o que fazer. E agora, com a posse de Donald Trump, que não tem Biden para brindar o governo brasileiro, com certeza vai cair um por um. Sabe efeito dominó? Bom, essa é a minha opinião, mas e a de vocês? Deixa aqui nos comentários, eu gostaria muito de saber sua opinião. A sua opinião é muito importante para mim. Também deixa aqui tudo isso que disse Ciro Gomes. Vocês viram quantas denúncias? Vocês viram realmente o que está por trás do PT? A gente já imaginava, mas vocês perceberam que é pior do que imaginávamos? Pois bem, é escândalo atrás de escândalo e com certeza ele vai cair a qualquer momento. Eu tenho fé que tudo vai mudar. A gente já está em 2025. Trump, em menos de 48 horas da sua posse, já fez muita coisa que tem deixado muito peixe grande desesperado, principalmente aqui no Brasil. Aqueles que têm cabelo estão arrancando e os que não têm estão perdendo o sono. Então, gente, aguardem, porque vem muitas coisas por aí. E ainda tem 2026, que com certeza vai ter uma reviravolta política. Vamos ter fé e esperança em Deus que Bolsonaro vai ser nosso presidente em 2026. E se você acredita também nisso, deixa aqui nos comentários. Muito obrigada a todos. Eu preparei esse vídeo com muito carinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Eu desejo um dia mais que abençoado a todos vocês e repleto do amor de Deus. Até nosso próximo react!